Zulu foi lançado há 61 anos hoje. Aclamado como um dos grandes filmes de guerra e o filme que catapultou a carreira de Michael Caine, a criação da história é tão épica quanto o Drift de Rock. No início dos anos 1960, o experiente escritor e diretor de Hollywood C.Indy Eld estava procurando ideias para seu próximo filme, ao se deparar com um artigo sobre The Battle of Rorke's Drift do historiador John Preble. O Indy Eld inspirado levou para seu colaborador de longa data, o ator Stanley Baker. Devidamente impressionado, Baker concordou em embarcar e Indy Eld e Preble escreveram um roteiro. Baker apresentou o roteiro ao famoso produtor e financiador de filmes Joseph E. Levine da Embassy Pictures. Baker disse mais tarde que Levine se ofereceu para apoiar qualquer projeto que Baker quisesse fazer. Quando Levine perguntou como era chamado, e Baker respondeu Zulu, Levine teria dito Zulu. Gostei desse título. Vou apoiá-lo. Levine concordou em financiar a Diamond Filmes de Baker para produzir, e o projeto entrou em pré-produção com a Paramount Pictures. Stanley Baker já havia estrelado clássicos de Hollywood, então entrou para interpretar o veterano oficial Tenente John Shard. Para o restante do elenco, Indy Eld estava entusiasmado com a ideia de escalar relativamente desconhecidos. Michael Caine, de 28 anos, fez o teste para interpretar o soldado Henry Hook, perdendo para James Buff. Caine então fez o teste para o tenente Gonville Bromred, fazendo o teste oposto a Baker. Caine estava com os nervos à flor da pele e Indy Eld mais tarde chamou isso de o pior teste de tela que ele já tinha visto. Poucos meses depois, Caine estava em uma festa e conversando com Joseph E. Levine. Levine disse que o ator que ganhou o papel de Bromred estava muito doente e se Caine pudesse ir para as filmagens na África do Sul no dia seguinte, ele tinha o papel. Caine foi direto para casa e fez as malas. Caine era um veterano de guerra, tendo servido na Guerra da Coreia na década de 1950. Indy Eld regularmente explorava sua experiência de vida real no set e Caine era um consultor não oficial durante as filmagens. Caine é o segundo da esquerda fileira de trás. O filme foi o 17º em que Caine apareceu, mas o primeiro em que ele teve algum tipo de papel importante. Mais tarde, ele disse que assistiu aos diários uma vez, mas ficou tão nervoso que ficou doente e nunca mais os assistiu. A Paramount supostamente assistiu aos jornais e enviou um telegrama para Baker dizendo para eles demitirem Caine imediatamente, pois eles achavam que ele era terrível. Caine viu o telegrama e mencionou isso para Baker, que disse: "Você não está demitido, mas fique longe do meu correio." O consagrado ator de Hollywood Jack Hawkins foi escalado como missionário sueco alcoólatra reverendo Otto Witt. Ele e Baker receberam $30 mil, cerca de $300 mil em valores atuais cada. Caine recebeu $4 mil. Baker disse ao seu assistente que queria que o soldado Witt fosse interpretado pelo ator de That Was the Week That Was, cujo sobrenome começa com K, ou seja, Rory Kinnear. Quando seu assistente apareceu com o colega de elenco de Kinnear, David Kernan, ele o contratou de qualquer maneira. Ulla Jacobsson interpreta Margareta Witt e era mais conhecida por seu papel no controverso filme sueco On Dansade in Sommar, 1951. Banido devido à nudez. Indy Eld deu a entender que ela foi escalada em parte porque ele achou engraçado que sua personagem se ofendeu com a dança seminua dos Zulus. Indy Eld contratou um locutor de rádio para fazer o papel do rei Zulu Setvaio, mas ao conhecer o político príncipe Mangosuthu Gatcha Buthelezi, bisneto de Setvaio na vida real, decidiu escalá-lo. Buthelezi disse ele viu uma semelhança familiar. A maioria dos atores que faziam os Zulus eram de fato Zulus. 240 figurantes Zulus foram empregados nas cenas de batalha, muitos dos quais eram descendentes de guerreiros da Batalha Real. 80 militares sul-africanos também foram escalados como soldados. Muitos dos figurantes Zulus nunca tinham visto um filme antes. Como tal, Indy Eld tinha um projetor instalado no set onde ele tocou para eles alguns clássicos de Buster Keaton e Laurel e Hardy, que os Zulus adoravam. Alguns dos figurantes Zulus aparentemente riram do longo cabelo loiro de Caine e o apelidaram de Lady em Zulu. Uma das conselheiras de Indy Eld era uma princesa e historiadora Zulu, e quando ela disse aos figurantes para pararem, eles pararam. Baker disse a Indy Eld no início que o filme seria antirracista e pró-Zulu. A Paramount não estava interessada em se tornar muito política e fez Baker desistir de discursar em um comício da campanha pelo desarmamento nuclear, caso isso afetasse o filme nas bilheterias.
A narração de abertura e encerramento foi lida pela lenda de Hollywood Richard Barton. Ele gravou tudo em um estúdio em Paris em 1963. O filme é baseado na realidade. Após a batalha, o sargento Frank Bourne, Nigel Green, pediu uma comissão em vez da Victoria Cross. Ele se tornou tenente-coronel. Quando ele morreu em 1945, aos 91 anos, ele era o último soldado britânico sobrevivente da batalha. No filme, Chard e Bromred decidem a questão da antiguidade eles mesmos. Na vida real, o Major Henry Spalding colocou Chard no comando, pois ele era 3 anos mais velho. O tenente Henry Curlin, que lutou ao lado de Bromred, o chamou de um velho estúpido surdo como um poste. Também no filme, o soldado Hook é insubordinado e tenta roubar bebida grátis. Na vida real, Hook tinha um histórico exemplar e era abstêmio. A filha de Hook saiu da estreia do filme enojada com sua representação. O historiador militar britânico Saul David disse que o filme dá a impressão de que os defensores eram, em sua maioria, galeses, quando a maioria veio da Inglaterra e da Irlanda. Ele pinta Chard e Bromred como os heróis, ignorando a contribuição muito maior feita pelo ex-suboficial James Dalton. O filme foi feito no local mais próximo que eles conseguiram chegar geograficamente. Eles filmaram no Royal Natal National Park, aproximadamente 144 quilômetros a sudoeste de Rorke's Drift. Uma das razões pelas quais o local foi escolhido foi para que a montanha do anfiteatro pudesse ser um pano de fundo. O conjunto Rorke's Drift foi construído em um cânion gramado no sopé de uma montanha. Os moradores locais lucraram depois e hoje o local conta com um hotel e museu, além de algumas casas e escolas. O fotógrafo de set Bob Martin visitou o Zulu War Museum em Ladysmith e encontrou um lenço comemorativo da Rainha Vitória com chamados de corneta para serem usados em batalha, escrito nele. A equipe de som gravou os chamados detalhados e eles foram usados no final do filme. As leis do apartheid da África do Sul impactaram a produção. O equipe foi instruído a ficar longe das dançarinas tribais de topless, pois a penalidade para sexo interracial era uma surra pública. Ao ouvir isso, Baker teria perguntado se ele poderia levar a surra no meio do ato. Os extras zulus não podiam ser pagos igualmente aos extras brancos e nenhum dos atores que retratavam os personagens zulus foi autorizado a comparecer à estreia. Como tal, Endield garantiu que todos os animais do filme fossem dados às tribos. Na abertura, vemos Bromred cavalgando. Kane também não conseguia montar a cavalo, então um membro da equipe tomou seu lugar. É por isso que a câmera se move para baixo, para o cavalo, em vez do rosto de Bromred. Endield queria usar um guindaste de câmera que fosse muito leve para que pudesse ser facilmente movido através do mato sul-africano. Assim, o operador de guindaste Ken Ed projetou um guindaste personalizado. Depois do filme, Ed criou a Filmier, uma das principais empresas de guindastes de câmera do mundo. Como mencionado, uma das principais conselheiras técnicas de Endield era uma princesa Zulu e historiadora. Ela conhecia perfeitamente a estratégia de batalha real dos Zulus e a desenhou na areia. Endield então fez exatamente como ela havia desenhado. De acordo com historiadores, na Batalha de 12 Horas, os britânicos gastaram 20.000 cartuchos de munição e restaram apenas 900 no final. Se os Zulus tivessem atacado uma última vez, é quase certo que teriam ultrapassado as defesas. A estreia foi em Londres no 85º aniversário de Rorke's Drift. No entanto, o ministro de Assuntos Nativos da África do Sul, Hendrik Verwoerd, proibiu o filme. Especificamente, os sul-africanos negros não foram autorizados a vê-lo por medo de que pudesse incitá-los a se revoltar. Com um orçamento de 1,7 milhões de dólares, o filme arrecadou mais de 8 milhões de dólares nas bilheterias, então foi um sucesso estrondoso. Ele fez de Kane uma estrela da noite para o dia e hoje é amplamente considerado um dos grandes filmes de guerra. Por fim, a tribo Zulu apareceu em Hollywood novamente décadas depois. Em 2000, as gravações do canto de batalha Zulu foram usadas na cena de batalha de abertura do filme Gladiador, de Ridley Scott, quando os bárbaros germânicos fazem gritos de guerra aos romanos.